Crespo. Hoje em dia eu consigo dizer melhor que eu sou uma artista. Consigo dizer com mais confiança. Eu me considero uma artista. E durante muito tempo da minha vida eu sempre me dividi em coisas que eu gostava, coisas que eu fazia. E eu não conseguia me assumir como uma pessoa que gosta de muitas coisas ou que é uma multi-artista, né? Com o tempo, né, que a gente vai se descobrindo, evoluindo, a gente vê que tá tudo bem, cara, você gostar de um monte de coisa. Não tem problema de você querer fazer um monte de coisa se isso te preenche, se isso te anima, se isso, sei lá, se isso te preenche, né? Que nem eu já tinha falado. Preenche a sua alma, então tá tudo bem. Mas eu, na minha cabeça, sempre me organizei dessa forma. Daiane Crespo, pessoal, só com os amigos. Daiane Sorriso, da capoeira, só pro pessoal da capoeira. Daiane Design, né? Design gráfico. Daiane, dona da marca Ioana, que é a minha marca de artes e coisas que eu crio. É mais ligado ao afro, isso, da ancestralidade, espiritualidade. Enfim, várias coisas, sabe? E eu comecei a perceber que, tipo, ok, parecia uma organização, mas na verdade era como se eu estivesse me fragmentando em várias partes. E aí, pra eu regar tudo isso, é difícil, né? Daiane pessoal, Daiane capoeira, isso também é aplicado no dia a dia, na vida, né? Quem me conhece a nível da capoeira tem uma imagem de mim. Quem me conhece a nível de pessoal tem outra imagem. E a verdade é que eu liguei muito pro que as pessoas achavam sobre mim, como elas também me viam assim. E eu quase que não me olhava com os meus olhos mesmo pra mim mesma. Não sei se faz sentido ou não, mas foi sempre um processo muito, eu posso dizer, um processo meu, né? Um processo meu de descobrir mesmo, de me encontrar, porque é como se eu tivesse sempre medo de ser quem eu sou, ou como se eu sempre julgasse o que eu sou com os olhos dos outros. Então é como se eu não conseguisse nunca ser o que eu sou mesmo de verdade, o que eu ainda vou me tornar e o que a vida tem pra mim, sabe? E esse ato de gravar um vídeo é uma coisa que eu tô aqui, eu não tenho nenhuma máscara. Eu tô passando o que eu tô falando na minha cabeça, o que eu tô pensando e sentindo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu acredito que isso vai me fazer bem também, de passar o que eu sinto. E quando eu assistir, reparar mais, sabe? E eu preciso dizer que eu tô muito feliz, porque eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, ainda tenho. Mas desde que meu pai faleceu, há um ano, eu me reinventei muito, me descobri muitas coisas, sabe? E passei por muitas coisas difíceis também, processos de você se desconfigurar, porque quando você tem um pai que é tipo personalidade forte, que é presente, que é tipo assumido nele mesmo, que é tipo aquela pessoa que você fala assim, nossa, pra eu chegar aos pés eu preciso, muita coisa ainda. Então se ele tá falando algo pra mim,
sabem o que é melhor pra gente, sim. Mas depois de certo ponto, eles não podem mais querer que a nossa vida seja do jeito que eles pensam. E até eu também penso, um dia quando eu for mãe, eu quero muito prestar atenção nisso, porque realmente interfere na vida da pessoa. Porque a gente tem o máximo de lealdade, né, pelos nossos pais, que nos ensinaram tudo. E então, certos momentos da vida depende de cada um. Essa é a minha história, né? Você percebe que tá na hora de decidir as coisas, tá na hora de você pensar como você quer, tá na hora de você ir fazer, errar, sei lá, se aventurar e você aprender com as suas próprias escolhas, não com o pensamento tipo assim, não, eu não vou me arriscar nisso porque meu pai, minha mãe acha que talvez não é o caminho e tal. Claro que eles nos livram de muitas coisas e muitas ideiazinhas doidas que a gente tem, tipo, na nossa fase de adolescência, ficando adulto. Mas não tem um momento que a gente tem que realmente, tipo, desconstruir isso. E quando meu pai faleceu, eu desconstruí isso. Porque eu tinha tanta lealdade pelo meu pai, e ele era uma pessoa tão foda que, pra mim, assim, o que ele dizia era o master. E muitas das vezes eu ficava contrariando ele dentro de mim, não fora, eu não falava pra ele. Mas eu ficava, tipo assim, contrariando, tipo, tentando não, sabe? Mas não conseguia, esquece. Paralisava. E enfim, muitas coisas aconteceram nesse período de um ano, muitas transformações de mim mesma. E eu comecei a me sentir cada vez mais eu, sabe? Porque eu não tinha mais aquela pessoa lá que eu, tipo, meio que ficava com medo de dizer alguma opinião e tal. Porque ele não tava mais lá. Então eu fui obrigada a pensar com a minha cabeça e entender os meus próprios desejos, e entender e experimentar e, enfim, fazer coisas. E o que acontece? Meu sonho, né? Comecei a desenvolver esse sonho, tipo assim, cara, e se eu tivesse um espaço que eu pudesse fazer tudo que eu gosto, que lá tivesse, se eu pudesse me assumir de ser tudo que eu sou em um lugar só, né? Porque na nossa casa a gente mas casa é casa é lugar de descansar. A gente pode até produzir, tipo, artisticamente coisas ou trabalhar em casa, mas, cara, não tem o mesmo rendimento, porque casa é pra descansar. Aí você levanta, aí você vai comer, aí você levanta e tem que fazer almoço, janta, aí, enfim, várias coisas, né? Aí a casa tá bagunçada, aí você tem que arrumar, senão você não consegue trabalhar direito. Aí quando você vê, já passou um tempo, você já não tá mais com vontade de trabalhar. Enfim, essas coisas a nível de trabalho e a nível também de criatividade, né? E eu tava pensando nisso, sabe? Tipo, imagina se eu tivesse um lugar e que eu pudesse ser tudo que eu sou, ser designer, ser artista e criar o que eu quisesse, e eu vendesse do meu jeito e sem me configurar de certas formas, sabe? E eu tava dormindo e acordando, pensando nisso, sonhando com isso. Mas o meu medo sempre foi muito grande. Muito medo mesmo. Sabe aquele medo de você se arriscar em algo e você sentir que talvez você não vai conseguir dar conta? E isso é um trabalho de autoconfiança enorme que você faz antes mesmo de você realizar algo, né? E, enfim, eu muito ligada com a minha espiritualidade também. Eu sabia que eu tinha que seguir nesse sonho e procurar algo pra mim, sabe? Que eu fizesse uma ideia que tivesse a minha essência, né? Nisso. E aí eu trabalhei tanto esse verão, trabalhei muito.
conhecia. Graças a Deus, Ele colocou no meu caminho e sempre consegui essa troca. E trabalhei bastante, mas sempre pensando nisso. E aí chegou o grande dia. Teve um dia que eu tava tão emocionada. Ai, eu acho que eu errei a saída. Errei. Tá bom, nada é por acaso. Eu vou pro meu espaço então. Ei, dei um spoiler. Eu errei, eu ia no shopping, agora eu dei um spoiler. Mas calma. Cara, eu tava tão emocionada, sabe? Eu tava saindo do trabalho e eu tava chorando. Tão emocionada, tipo, grata mesmo pela minha vida. Grata por tudo. Sabe? Uma sensação assim enorme de, tipo, tudo que eu passei, tudo que eu conquistei. Enfim, tudo isso tava muito forte, né? E aí eu cheguei em casa, eu acendi uma vela com meus guias e agradeci imenso, muito por tudo, sabe? Não pedi nada, só agradeci. E foi muito bom pra mim, fiquei muito feliz. No dia seguinte, eu abro o Facebook, que eu ando pesquisando lá, espaços. Eu abro o Facebook e tá lá, aluga-se loja na Rua das Lojas de Loulé, que eu moro no Algarve, que eu moro em Quarteira, e Loulé aqui pertinho, 15 minutos. É o tempo desse vídeo, quando eu saí de casa, 12 minutos já cheguei em Loulé. E eu assim, senti uma ceninha assim no coração, falei, mandei mensagem, falei, vamos agendar essa visita aí, vai. Mandei essa mensagem e a mulher me respondeu, uma querida, sensacional ela. Perguntou qual que era o meu nicho, eu falei assim, olha, meu nicho, eu sou artista, eu quero fazer uma coisa com arte, com design e pronto, é uma ideia minha, assim. E mandei meu site e ela falou assim, tá bom, então tá aqui meu número, me liga pra gente agendar. E isso passou o dia todo, tava trabalhando e tal, tudo. Liguei à noite, tava quase anoitecendo. E liguei. Ela me atendeu numa simpatia, cara, que eu falei assim, meu Deus. Eu tava até com saudade já de ouvir alguém simpático, porque aqui em Portugal é difícil. Sério mesmo. E eu, nossa, até fiquei surpreendida. Agendamos, eu queria agendar pra sexta-feira. Ela falou assim, não, sexta-feira já tem um agendamento, pode ser quinta. Aí eu falei, quinta era um dia antes, era tipo amanhã, tipo assim. Aí eu falei, bora. Então é isso. Marquei, fui. Na força da fé, fui. Estacionei longeão, fui a pé lá. E aí cheguei lá, ela tava já me esperando e tal, conheci ela. E a mãezinha dela, uma senhorinha, nossa, que mulherzinha simpática, meu Deus, um doce. E aí nisso eu, vi o espaço e tal, tipo assim, na minha ideia, na minha cabeça, pra fazer a ideia mesmo completa, que a gente sonha grande, né? Eu preciso de um espaço maior. Mas na minha terapia, a minha terapeuta já tinha me falado que às vezes a gente sonha muito grande e pra gente mesmo não conseguir realizar, porque a gente tem medo, sabe? E a gente às vezes não tá preparado, a gente tem que aprender certas coisas, né? E começar. Ela falou, o importante é começar, de algum lado você tem que começar. Tá bem estacionado. De algum lado você tem que começar. E isso ficou na minha cabeça quando eu entrei lá. Tipo assim, é um espaço que eu vou já mostrar. E sabe, quando você... detalhe. Nessa noite eu não tinha dormido muito bem. E eu sonhei que eu encontrava o meu espaço. Era vista mar, assim, é uma coisa bem
além. Mas eu sonhei que eu encontrava meu espaço e eu acordei assim, feliz demais, que eu tinha encontrado meu espaço no meu sonho. E aí, tá, mas aí, né, sabe, eu vou ver primeiro, né, aquela coisa, vou ver primeiro, né, pra tomar uma decisão dessa na minha vida. É bem difícil, assim. E aí, o que acontece? Eu fui ver a loja. Nesse dia que eu sonhei, que foi na quinta-feira. E aí eu fui ver a loja, né, que nem eu tava falando. E é uma senhora super simpática, dos olhos verdes assim, mágicas, as duas, muito mágicas. E elas me adoraram. Falaram assim, nossa, meu Deus, a gente gosta muito de você. Não sei, você é muito simpática, muito bonita. E eu fiquei assim, caramba. Fiquei mesmo me sentindo especial, né? E eu, pronto, tá bom. Vi a loja, fiquei pensando, tirei umas fotos, fiquei pensando e falei, olha, eu vou pensar e depois a gente fala. Ah, mas até quando que você vai pensar? Eu falei, até o final dessa semana. Porém, hoje é sábado, tá? Eu fui na quinta-feira. E aí, beleza, fui pra casa, naquela coisa, nem muito empolgada, nem muito coisa, mas eu assim, cara, eu pedi uma loja na Rua das Lojas. Eu queria uma loja na Rua das Lojas. E o valor da renda era um valor aceitável, né? E aí, eu pedi na Rua das Lojas de Quarteira, é onde eu moro, mas... Cara, a Rua das Lojas de Lolé também tem muita oportunidade. Mas a cena é que eu precisava mesmo confiar em mim, né? Independente onde eu fosse abrir a loja, eu tinha que confiar em mim e confiar no meu projeto. Enfim, e aí foi isso. Fiquei pensando em casa, fiquei doida, fiquei em casa pensando, imaginando como que eu ia fazer. E como que eu ia fazer, se eu ia aceitar, se não. Aí tirei uma carta lá no meu baralho dos mestres, né? E deu lá uma carta que é de yoga, que a pessoa ia trabalhar a respiração. Porque eu tava muito ansiosa, cara, e eu ainda tô indo um pouco. Eu tava muito ansiosa, não tava conseguindo viver. Isso na quinta-feira. E aí eu, né, na minha confiança, pensando, falando com Deus, tipo assim, queria uma mensagem, né, queria uma confirmação, mas eu sempre quero uma mensagem, uma confirmação, e nem sempre a gente vai ter isso. A gente tem que realmente sentir as coisas de dentro, né, ficar esperando a borboleta passar na frente, nem nada disso. Vou atravessar aqui sem morrer. Enfim, como eu tô desenvolvendo essa parte de autoconfiança, eu sabia que não ia ter nenhuma confirmação de fora. Eu tinha que... Isso que eu tava sentindo, e eu não pedia opinião pra ninguém. Não pedi opinião pra ninguém. Quase ninguém sabe, só meu namorado mesmo. E aí, eu assim, fui dormir nesse dia, na quinta. Aí, olha, eu fui dormir. Quem disse que eu dormi? Não dormi. Fiquei mesmo passada das minhas ideias. Fiquei andando pra lá e pra cá. Acordei 4 da manhã, que era o horário que meu namorado ia trabalhar. Acordei junto com ele, não dormi mais. Fiquei pensando. Fui no tablet, peguei a foto que eu tinha tirado. Fiquei fazendo as maquetes, imaginação na minha cabeça. E aí, será que eu aceito, não aceito? Olha... Aí o que acontece? Tirei uma outra carta. E aí veio uma carta assim, que é tipo tapa na cara da sociedade. Que é a carta do Moisés, que é o mestre. E ele assim com o cajado dele, abrindo o mar vermelho, né? E a mensagem da carta era assim, controle a situação. Tipo assim, tem um posicionamento nessa situação. E eu assim, cara, já entendi, eu tenho que aceitar esse negócio, eu tenho que fazer valer a pena. E aí, na minha cabeça, eu sabia que, tipo, ela podia receber
20 pessoas pra ver a loja. Se eu falasse que eu quero, ela ia me dar prioridade. Eu tinha essa certeza dentro de mim. Então, tipo, eu só tava com medo mesmo. Ainda tô. Mas eu tava mais. E aí nisso, eu escrevi uma mensagem pra ela. Demorei acho que 40 minutos pra poder apertar o enter. É sério, eu juro por Deus. E aí, eu assim, vou apertar o enter. Apertei o enter e corri. Corri, eu tava assim, ó, morrendo de ansiedade. Uma grande decisão na minha vida, né? Ai, meu Deus, a mulher não me responde, dizendo que aceitava a minha proposta, que eu fiz uma contraproposta, né? Disse que aceitava sim, que a gente podia fazer o contrato, tudo. Nossa, eu fiquei tão feliz. Isso foi ontem, sexta-feira. Fiquei tão feliz, eu tô muito feliz. Esse vídeo, esse início da minha vida é pra dizer que eu tô muito feliz e que eu não vou desistir, que eu vou fazer dar certo. Por mais que eu esteja morrendo de medo. Porque eu não sei, eu vou caminhando conforme. Eu não tenho um grande plano, eu não tenho dinheiro pra investir, mas eu vou começar. Porque confio em mim mesmo, eu vou desenvolver ainda mais essa confiança. E eu quero gravar esse processo meu, gravar mesmo, sabe? Quem sabe eu não consiga inspirar alguém. E agora eu vou gravar a Rua das Lojas. Aqui é a praça. Quem sabe eu não consigo inspirar alguém. Eu tenho 27 anos. E minha vida sempre foi cuidar dos outros, perceber o outro, perceber os sentimentos dos outros. E sempre foi essa. Eu achava que essa era a minha missão, sabe? Mas a gente às vezes cria umas missões pra gente que não faz muito sentido, porque ao mesmo tempo que eu ajudava e que eu, sei lá, cuidava, eu me sentia desnutrida também, me sentia mal. Então não era bem isso, né? Olha só, essa ruazinha, cheia de gente, de coisas. E agora eu sinto que, não vou dizer que é minha missão, mas eu vou focar em mim, vou focar no meu projeto e no meu espaço, na minha loja. E quero ser muito feliz. Que Deus me abençoe e vambora pra frente. Eu vou mostrar todos os processos aqui nos vídeos. Quero mostrar tudo. Tudo. E a gente tá chegando lá, olha, hoje tá movimentado, é sábado também, né? Uma sombrinha, né? Olha, gente, vamos virar aqui, ó, na esquina mágica. Rua das Almadas. É aqui. Aqui tem esse café. Inclusive as meninas são simpáticas demais. E a minha loja está aqui. Meu Deus do céu, vai ser meu esse lugar. Já é meu, já deu certo. Lá dentro, deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Tem aquele pilar ali que eu odeio. A gente vai ter que arrumar um jeito de fazer esse pilar ser funcional. E aqui, olha, não tem nada, só tem ali o túnel. Aqui tem o sushi. E pronto, né? Só vou pegar a chave depois, vou fazer o contrato aí. E a minha senhorinha mora ali em cima, uma fofinha, Dona Mimi. E eu já tenho umas ideias boas aqui nesse túnel, olha como entra, gente. Nossa, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada. Só Deus sabe, no meu coração. E aí, vou mostrar aqui pra vocês. Que legal, que depois a gente sai aqui no castelo. Quer ver? Depois que a gente sai aqui do túnel, ó. Tchan. Uau! Castelo aqui de Lolé. Ai, cara, eu não sei, vontade de chorar que eu tô. Não dá nem pra acreditar o tamanho do meu sorriso. Olha aí o castelão. Castelo de Lolé. Muito legal. Aqui muito legal. Tem um mercado também de sábado que enche, deve encher de gente. Ai, hoje é sábado. Vamos subir lá. Já agora. Pan.
Eu sou assim mesmo, sabia? Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou meio doida. E às vezes eu me perco nas minhas ideias. Olha que legal. Esse senhor. Oficina de candeireiros. Lula é criativo e eu vou participar. Eu já falei pra mim mesma. Eu vou dominar essa cidade. Eu vou dominar aqui tudo. Vou conhecer todo mundo. E fazer amizade com todo mundo. Tatuagem, ó. E é isso, vambora. Fazer as coisas acontecer. E fazer muita coisa, criar muita coisa diferente. Criar bolsa, criar arte, criar tudo. E chegou um grande momento da minha vida. Tô muito contente. A gente vai subir agora pro mercado de Loulé, que abre ao sábado. Aí eles até fecham aqui, ó, pra ninguém entrar. Fecham aqui. E que bom, dá pra andar na rua. Andar aqui na rua. Tranquilo. Olha só, que charme. Eu tava dizendo, olha, uma feirinha. Nem sabia que tinha. Mercadinho de Loulé. Nem sabia que tinha um mercadinho aqui. Eu vou filmar agora. Olha se eu vou encontrar artesanatos. Olá! Aqui mais artesanato. Olha que legal. Que bonito. Que bonito. Pedrinhas. Olá! Artesanatos. Eu encontrei, tô no meu lugar. Tô no meu lugar. Aqui mais coisas. Como eu tava dizendo, eu sou meio assim mesmo. Meio doidinha, começa um assunto, não termino. Que vai acontecendo, né, as coisas e... não sei, não fiz o teste ainda do TDAH, mas com certeza... Olá! Com certeza eu devo ter. Ok. Aqui mais coisas, tapetinhos. Tá vendo como nada é por acaso? Eu ia no shopping. Nada é por acaso, gente. Eu perdi a saída do shopping. Falei, eu já tava com o plano de vir aqui de novo. E eu tava com esse plano, então deu certo. E tô gravando na rua. Morrendo de vergonha, tô fingindo que não tem ninguém me olhando. Gente, vamos chegar lá no mercado. E aí eu paro o vídeo. E depois, daqui uns dias ou meses, não sei, eu vou entrar lá. E aí eu vou começar a gravar todo o meu processo. De tudo. Os altos e baixos, tudo. Eu não sei o que me espera, não. Mas sei que eu tô no meu caminho, porque é isso mesmo. Sabe? E vai dar certo. Deus colocou isso porque sabe que eu dou conta. Dou conta. Eu que não sei que eu dou conta, mas em breve eu vou saber também. Tá cheio aqui, hein? Que é o clube dos motards, dos motos, eu acho. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Olha, tá na motinha. Eu não vejo graça, mas tem gente que vê. Eu não vejo graça nenhuma. Música. Então sábado é um bom dia, hein? Eu vou trabalhar bastante. Vou trabalhar bastante no sábado, eu acho. É um bom dia para ter a loja aberta. Chegamos ao mercado municipal de Loulé. Chegamos pela traseira dele. Mas eu já vou caminhar ali pra frente. E eu vou mostrar a entrada mesmo, né? É um mercado com arquitetura árabe. Tá tendo até a música. Que o Algarve ele foi, né? Por muitos anos colonizados pelos árabes. Até hoje tem muitos árabes. E muitos nomes também
e arquiteturas também. Cadê? Olha aí, feijão, pau, feijão. Olha aí, uma banquinha. Ai, o rolê é mesmo cheio no sábado. Vou te falar, acho que nunca vim aqui no sábado. 9 anos que eu vivo aqui, nessa terra. Mas sempre tem a primeira vez, né? Olha aqui. Que bonito, né? Mercadão. Bonitão. É isso, vamos finalizar esse vídeo. Não sei se eu vou editar, se eu vou fazer corte, se não. Mas tudo que eu tinha pra dizer eu disse. Tô muito feliz. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Se não gostar também, tranquilo. Não faz mal nenhum. E é isso. Valeu, obrigado, beijo.